Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, bem como da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Este programa, O Pão da Palavra, medita a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo celebramos o início da Semana Santa, o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E aí nós temos algumas propostas de textos para nos fazer rezar neste dia. Quando acontece a bênção dos ramos, por ocasião da procissão de ramos, nós temos Marcos capítulo 11, versículo 1 a 10, que vai narrar justamente a entrada de Jesus em Jerusalém, segundo a versão de Marcos, no qual Jesus entra montado no jumentinho na cidade de Jerusalém, um gesto que mostra que ele está assumindo a sua condição de Messias, quer se apresentar como Messias, como Cristo, para a cidade de Jerusalém. E as pessoas o acolhem gritando: bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, hoje somos convidados a entrar junto com Jesus em Jerusalém, aclamá-lo como Rei e Senhor de nossa vida, proclamar que Ele vem em nome do Senhor, que com Jesus o reinado de Deus se estabelece em nossa história, em nossa vida, e gritar a Ele, Hosana. Esta palavra Hosana, em hebraico, Hoshianá, significa Senhor, salva-nos. Então hoje é dia de nós apresentarmos também a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos tormentos ao Senhor, pedindo a Ele que possa verdadeiramente nos salvar, nos redimir, nos libertar. Depois, após a procissão de Ramos, nós temos a Santa Missa continuando a partir da oração, da primeira oração. E esta primeira oração nos diz o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, o gesto de Jesus se entregar e morrer na cruz é um gesto de humildade. Então, hoje nós pedimos com toda a igreja a graça de sermos humildes, a graça de sermos simples. Este Cristo, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores verdadeiramente. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele, ao entrar em Jerusalém, Ele não dá uma demonstração do seu poder, mas Ele entra com humildade porque Ele deseja que cada um de fato abra o seu coração para acolhê-lo como Rei. A prova desta humildade, desta singeleza, vamos dizer assim, desta fraqueza de Jesus consiste justamente em que, num primeiro momento, ele é proclamado como rei, mas depois ele é crucificado, ele é assassinado. E as leituras de hoje vão justamente mostrar-nos este mistério. A primeira leitura, Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, é o Cântico do Servo Sofredor, uma das partes do Cântico do Servo de Isaías. E aqui, esta pessoa, este servo de Deus diz: não desviei o meu rosto das bofetadas e cusparadas, sei que não serei humilhado. Então, o discípulo, ele tem ciência de que Deus lhe deu uma vocação, que ele permanece fiel a esta vocação, que esta vocação, esta missão que ele recebe, coloca a sua vida numa situação de conflito para com aqueles que rejeitam a vontade de Deus. E ele
não foge diante da violência sofrida. Diz o final do texto: conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Então, mesmo diante da dor e da perseguição, ele permanece firme e forte, porque ele está disposto a cumprir até o fim a vontade do Pai. É claro que a comunidade cristã enxergou nesta figura, uma antecipação daquilo que Jesus, o Cristo Messias, faria. Aparece de uma forma muito interessante, sobretudo no Evangelho de Lucas, que quando Jesus decide subir a Jerusalém para lá padecer o martírio, diz o evangelista que ele permaneceu com o rosto impassível, inspirado justamente nesse texto do profeta Isaías. Em resposta a essa primeira leitura, nós vamos ter o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonastes? A princípio, nós pensamos que este salmo se trata de uma experiência de abandono que o salmista faz da parte de Deus, mas não é absolutamente nada disso. Porque da metade do salmo para frente, o salmista proclama com a sua confiança e a certeza de que Deus haverá de o libertar. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Ou seja, se as 3 primeiras estrofes narram, o salmista reza a experiência de dor e de sofrimento que ele padece pela mão dos injustos, na última estrofe, já certo da libertação de Deus, ele diz que haverá de anunciar aos seus irmãos a salvação experimentada da parte de Deus. É interessante que Mateus e Marcos colocam este salmo nos lábios de Jesus quando ele está morrendo na cruz, para mostrar, portanto, que ele é o justo perseguido, mas ao mesmo tempo salvo por Deus. Já a segunda leitura, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, esse hino antigo da igreja primitiva nos dá um exemplo de humildade de Jesus. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. É deste hino que nós tiramos uma expressão teológica muito forte que fala deste esvaziamento de Deus ao entrar na história humana, a kenosis, né? Que Deus, Cristo, não se apegou à sua condição divina, mas ele se esvaziou, assumindo a nossa condição humana, condição de escravo, padeceu a morte de cruz. Ou seja, então ele sofreu a mais terrível das humilhações. Por isso Deus o exaltou, o colocando agora no mais alto do céu, sentado à sua própria direita. Então, quando contemplarmos a cruz de Cristo, estamos vendo justamente esse máximo esvaziamento de Deus por amor a nós, para poder nos salvar, para poder nos redimir. E depois, o Evangelho, nós vamos ler o Evangelho, a narrativa da paixão de Jesus, na versão de Marcos. Na versão de Marcos, pois estamos no ano B. Então, que cada um possa pegar esta narrativa da paixão de Marcos, da paixão de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículo de 1 ao capítulo 15, versículo 47, ler, meditar este texto e rezar e contemplar ali justamente o quê? O sofredor, o justo sofredor, que padece a injustiça da parte da humanidade, dos homens, mas tem a plena convicção de que Deus o haverá de libertar. Esta narrativa de Marcos é a que mais recorre às testemunhas oculares. 5 vezes é dada uma lista de 3 testemunhas. É talvez a que mais se prende aos fatos. Só Marcos apresenta a cruz como verdadeiro escândalo para os discípulos. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão habituados a imaginar Deus glorioso e poderoso, e Marcos nos mostra que devemos encontrar Deus na cruz, Deus no crucificado. Os discípulos incompreendem o destino do Mestre, e olha que por 3 vezes no Evangelho ele já havia anunciado
que o caminho da salvação e da redenção era este, o caminho da cruz. O Mestre quer fazer que todo cristão reviva a mesma luta, a mesma entrega, a mesma paixão, a mesma doação de vida. E veja, ao lermos esse texto, nós precisamos reconhecer que na morte de Jesus se revela de fato o Filho de Deus. E isso é posto inclusive na boca de um oficial do exército romano. Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Que é a grande finalidade do Evangelho de Marcos. Ou seja, nos ensinar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o servo sofredor. Mas esse mistério só é plenamente revelado quando ele é crucificado. Talvez essa narrativa queira nos ensinar que nós, ao querermos buscar enxergar Deus, nós não devemos elevar os nossos olhos para o céu, mas devemos baixar os nossos olhos para a terra e contemplar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que hoje em dia são crucificados pelas mais variadas situações que ferem a dignidade humana. Que essa celebração do Domingo de Ramos possa fazer com que a gente se prepare bem e entre verdadeiramente nesse espírito e nesse clima de celebração desta semana maior de nossa fé, a Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para poder pregar a Palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.